avançamos para a segunda-feira, onde a expressão sangue de touros e bodes, extraída do livro de Hebreus, vai nos fazer aqui refletir também sobre um assunto muito significativo, que era para o que apontavam os sacrifícios feitos no Antigo Testamento. O autor trouxe uma reflexão inicial que eu nunca havia pensado e eu achei interessante, que muitas pessoas criticam o sistema sacrificial que está na Bíblia, alegando que isso se tratava de um procedimento cruel, em certo sentido injusto, e, portanto, deixam de pensar que a intenção divina era exatamente esta, porque Abel, que foi um tipo, um símbolo de Jesus, ele morreu sendo justo e morreu de forma injusta, de uma morte cruel. Da mesma forma, Jesus também morreria de morte injusta e de forma cruel. Os sacrifícios deveriam prefigurar, deveriam apontar, deveriam simbolizar aquilo que Jesus viria a fazer. Eles apontavam para a morte de Cristo. O texto do capítulo 10 de Hebreus, ele é impressionante e ele nos permite relembrar que estes animais eram símbolos que apontavam para o sacrifício maior, expiatório do Cordeiro de Deus, assim declarado por João e também anunciado pelo próprio Deus desde a fundação do mundo. Esses sacrifícios eram atos de fé, diz aqui o autor, que proporcionavam aos pecadores uma forma concreta e correta de expressar fé na obra do Messias vindouro, daquele que viria para de fato perdoar os pecados, nos tornar propícios a Deus e garantir com isso a redenção e a salvação. Esses símbolos eram tipos, eles eram uma ilustração do verdadeiro sacrifício, e eles foram cumpridos plena e fielmente pelo antítipo, a realidade, não mais a sombra. Alguns descrevem os sacrifícios como mini-profecias. Interessante esta percepção sobre a morte de Jesus na cruz. O autor usou aqui uma ilustração que eu nunca vi o vídeo, achei interessante. Quando se compra hoje um pacote de viagens com passagem, hospedagem, você recebe um voucher, você recebe um papel que diz, olha, você tem a reserva naquele hotel, você tem o seu bilhete de passagem aqui reservado, e isso é uma promessa, ele aponta para a sua viagem, mas esse voucher, esse comprovante de que você adquiriu, ele ainda não é a viagem. Ele não nos leva a lugar nenhum, a não ser a expectativa de que a viagem vai chegar. E quando de fato você embarca no seu transporte, geralmente um avião, ou seja lá qual for, e quando você se hospeda, então aí você se encontra com a realidade. Algo semelhante, diz o autor, ocorreu com os animais oferecidos em sacrifício no Antigo Testamento. Eles tinham um papel muito importante. Uma vez que o sacrifício real foi feito, eles perderam o seu sentido, perderam a sua necessidade. Por isso que quando Jesus morreu, naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, na hora nona, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, o cutelo caiu da mão do sacerdote e o cordeirinho que estava preparado para o sacrifício da tarde escapou. Havia chegado ao fim aquele sistema sacrificial, porque o verdadeiro cordeiro havia dado a sua vida. Uma vez que ele cumpriu sua promessa na cruz e ressuscitou vencendo a morte, os tipos, todo aquele sistema deixou de ser útil e necessário. Para nós pensarmos a importância e o valor da cruz de Cristo, do seu verdadeiro sacrifício e de todo aquele sistema que cumpriu o seu papel e chegou ao ponto final, porque a verdade havia se instalado, porque o tipo havia se encontrado com o antítipo e não eram mais necessários, não era mais necessário o sangue de bodes e cordeiros, e os sacrifícios cumpriram, portanto, o seu papel. Desta maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.